E agora nós voltamos a falar da pandemia de coronavírus, desta vez com o doutor Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa tarde, doutor. Bem-vindo e um bom 2021, ou melhor, um ótimo 2021 para o senhor. Obrigado, Lívia. Prazer estar aqui de volta com vocês agora no ano novo e desejando a vocês, a todos os nossos ouvintes, um excelente ano. Bom, doutor, já que estamos aí falando desse início de 2021, nós tivemos registros de multidões em festas e praias brasileiras. Doutor, quais são os cuidados que a pessoa deve ter após se expor a aglomerações para que a gente não tenha aí um aumento expressivo do número de casos da Covid-19? Olha, Lívia, o cuidado deveria vir antes, né? Não se expor a aglomerações. Depois que se expôs a aglomerações, é muito difícil você prestar algum tipo de cuidado, você ter alguma maneira de evitar que essa aglomeração que você se submeteu se transforme em doença, né? Só te resta torcer para que eventualmente você não tenha encontrado alguém transmitindo. Essas aglomerações, né, seja agora no final do ano, em qualquer momento, é um local propício onde você tem para transmissão, porque menos distanciamento, nem sempre com uso de máscaras, festas onde as pessoas falam alto, o som está alto, isso aumenta a exposição à excreção de vírus, mesmo entre aqueles que não têm sintomas, né, aqueles assintomáticos também transmitem. Então, sem dúvida, são momentos de exposição que elevam bastante o risco. Isso muito bem, doutor, não deveria nem ter tido a aglomeração, né? Mas infelizmente nós vimos essa cena pelo Brasil. Doutor, ontem, último dia de 2020, o presidente Jair Bolsonaro disse que máscaras são ficção e atacou medidas de proteção contra a Covid-19. Mas como ele mesmo disse logo em seguida no vídeo, na live, ele não é especialista no assunto. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, doutor, que é especialista, qual que é o papel da máscara e de todas as medidas de prevenção no combate à Covid? Olha, Lívia, antes de eu falar da importância da máscara, a gente vem sofrendo nessa pandemia, talvez um dos maiores equívocos que a gente tem feito com a comunicação com a população. Desde o começo da pandemia, do isolamento, que a comunidade científica defendia o isolamento horizontal, outros defendiam o vertical, o uso de cloroquina, que a comunidade científica nunca justificou e alguns políticos tentando justificar. A doença é leve, uma gripezinha, e a comunidade científica dizendo não, a doença é grave. O uso de máscara funciona, isso é bobagem, muitos políticos saindo à rua e aglomerando sem máscara. Agora a vacina de um governador, a vacina de um presidente, a vacina da esquerda, a vacina da direita, tudo isso, todas essas discrepâncias na comunicação só traz prejuízos, né? A epidemia da desinformação talvez mate tanto quanto a própria Covid. E a máscara, eu acho que não há nenhum lugar do mundo onde haja ainda alguma dúvida sobre os seus benefícios. A máscara ou qualquer barreira física que a gente coloque de anteparo para as pessoas protege não só aquele que está eventualmente com o vírus e não sabe, né, está naquela forma ou assintomática da doença ou pré-sintomática, ele vai ficar doente daqui 2 dias e já está transmitindo, como também protege o indivíduo que pode receber o vírus, então da excreção, da eliminação e do outro de receber o vírus. Então é uma das ações mais benéficas que a gente aprendeu com essa pandemia. Isso diminui e muito a circulação do vírus, além do distanciamento, da lavagem de mãos. Então hoje questionar a eficácia, a eficiência, se isso funciona ou não, de um anticientificismo que é um absurdo. Eu acho que hoje a gente não deve gastamos um tempo enorme desmentindo esse tipo de informação que só traz erros, equívocos na comunicação com a população. Exatamente, por isso eu quis perguntar novamente para o senhor, que é para reforçar a orientação, a informação, ouvindo um especialista. Pois o presidente Jair Bolsonaro, doutor, disse também que o governo federal discutirá se aqueles que já contrairão a doença poderão ou não tomar a vacina. O que diz a ciência, doutor? Olha, Lívia, os estudos com todas as vacinas praticamente, eles estão sendo feitos em populações que tiveram e que não tiveram a doença.
tem dois intuitos esses estudos, nós termos essa informação. Primeiro, se há algum problema, algum risco em vacinarmos alguém que já teve a Covid-19. Para as demais vacinas que a gente bem conhece, isso não há nenhum problema. Se você tomar uma vacina de hepatite, já tendo tido hepatite de sarampo ou de catapora, isso não traz nenhum malefício. Mas com a Covid-19 era preciso também estudar se isso traria algum dano. E o que se já viu é que não, a vacina é extremamente segura, tanto para quem já teve como para quem não teve. Então os estudos já nos trazem essa primeira informação. A segunda pergunta que fica é, haverá algum benefício? Será que melhora a minha imunidade, eu que já tive Covid tomar? Esses dados ainda não são tão claros. Nós não sabemos se isso funcionaria como um reforço ou não para a sua imunidade. De qualquer forma, Lívia, numa campanha de vacinação, nós não vamos sair perguntando se já teve ou se não teve, nós vamos vacinar indiscriminadamente. Até porque muitos dos que já tiveram nem sabem que tiveram. Para cada caso confirmado, a gente tem 6 a 8 pessoas que já tiveram contato, já têm anticorpos e nem sabem. Então, invariavelmente, ou mesmo que não queiramos, nós vamos vacinar muitos que já tiveram a doença sem nenhum prejuízo para essa população. Então, eu acho que vacinar vai ser como está sendo feito nos Estados Unidos, no Reino Unido, em todos os países que já iniciaram a vacinação chamada indiscriminada. Vamos vacinar aqueles que tiveram e aqueles que não tiveram, independente do seu histórico, porque isso, eventualmente, se não trouxer nenhum benefício, malefício nenhum trará. Doutor, e já que estamos falando de vacina, a Organização Mundial da Saúde concedeu a sua primeira aprovação emergencial para uma vacina. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi validado pela OMS. O que muda com essa aprovação, doutor? Olha, Lívia, quando a OMS qualifica uma vacina dessas que já foi licenciada em algum país, ela abre uma porta, vamos dizer assim, um caminho para uso em países que às vezes não têm uma agência regulatória, vamos dizer assim, bem estabelecida, países que são países pertencentes a uma aliança global da imunização, que não tem programas de imunizações bem estabelecidos, na África, na própria aqui na América Central. Então, é uma qualificação internacional que permite que muitas agências regulatórias de países, às vezes que não têm, vamos dizer, estrutura para ter uma agência regulatória tão competente, possa utilizar, através desses fundos da Unicef, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde, vacinas com esse endosso. Para nós, ainda continuaremos aguardando as aprovações feitas pela nossa agência, pela nossa Anvisa, que é extremamente reconhecida, parceira, inclusive, de outras agências internacionais aí pelo mundo. Mas é um bom sinal. Sinaliza mais uma agência de extremo rigor que qualifica uma primeira vacina para uso internacional indiscriminado no mundo, se algum desses países quiser utilizar essa anuência da Organização Mundial da Saúde. E a expectativa para o início da vacinação aqui em nosso país, doutor? Pelo menos nas minhas redes sociais, várias pessoas disseram o que eu desejo para esse ano de 2021 é uma vacina. 43 países do mundo já começaram e o Brasil aqui fica com essa mudança de data. São Paulo manteve o dia 25, mas e a esfera federal? Olha, Lívia, nós temos 2 vacinas aí mais próximas do seu licenciamento aqui no Brasil. Antes de falar do começo da vacina no Brasil, Lívia, eu sempre gosto de ter um olhar um pouco mais de amplitude temporal, porque há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós estávamos começando com essa pandemia. A China anunciava uma doença respiratória e ninguém, nem o mais otimista dos cientistas, dos pesquisadores, de nós mesmos, imaginava que passados exato um ano, nós tivéssemos não uma, mas 2, 3, 4, 5 vacinas à beira do licenciamento. 3 vacinas já licenciadas, 40 países já iniciando a vacinação e 2 vacinas aí para serem licenciadas no Brasil em semanas. Ou seja, passou-se um ano e 5 vacinas estão aí na reta com semanas de diferença de estarem prontas. E mais do que isso, com eficácias superiores a 70%, 70%, 80%, 95%. Isso realmente é um feito fantástico a ser comemorado.
Agora, claro que todas não chegariam no mesmo dia, na mesma semana, e ela já chegando com semanas de diferenças é muito bom. Nós tivemos a Pfizer no começo de dezembro, a Moderna no meio de dezembro, a vacina da AstraZeneca agora no final de dezembro, e provavelmente a quarta vacina, a da Sinovac, sendo aprovada na primeira quinzena de janeiro. Então, o Brasil fez as suas apostas inicialmente em 2 vacinas, com parcerias inclusive com o Butantan e a Sinovac, e a vacina de Oxford com o Fiocruz. O que nos garante, Lívia, isso é importante destacar, a continuidade, a sustentabilidade do programa. Não adianta comprarmos 2, 3, 4 milhões e começarmos a vacinar amanhã se esse programa não sustenta. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes e que precisamos 2 doses para cada indivíduo. Então não adianta comprar as primeiras 2 milhões de doses, 3 milhões, 40 milhões, isso não é suficiente. A nossa aposta na transferência de tecnologia nos garantirá, durante o ano de 2021, a produção local, a autossuficiência, quem sabe até a exportação de vacinas. Isso é um passo enorme que nós demos e, felizmente, porque quando se firmaram esses acordos com Butantan e Fiocruz, a gente não sabia se essas vacinas chegariam na reta final, dariam certo, seriam eficazes e seguras. E parece que serão. Oxford já está licenciada e vamos aguardar os dados do Sinovac. Então, acho que nós estamos muito perto do licenciamento de vacinas aqui no Brasil. Eu acredito que serão submetidas as 2 ainda em janeiro, na Anvisa, para a nossa agência regulatória, que trabalhará num tempo célere, eu tenho certeza, para avaliar esses dados. Eu acredito que até o final de janeiro nós já tenhamos produtos licenciados. A vacina de Sinovac já temos doses aqui no Brasil. A vacina da AstraZeneca deve começar a receber também doses. Então, acho que muito em breve nós começaremos a vacinar a população brasileira, o que é a melhor notícia aí que nós poderemos dar neste começo de ano. Com certeza, estamos na expectativa. Nós conversamos com o Dr. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada, doutor. Lívia, obrigado, sempre um prazer, um feliz ano novo a você e sua família e todos os nossos ouvintes. Para o senhor também,